Marcos também relata a história de João Batista, né, que foi precursor de Jesus, né, abriu o caminho de Jesus, abriu o caminho para que o Messias pudesse chegar. E também morreu, né, pelo Evangelho, sendo precursor, né, da vida de Jesus na sua vida e na sua morte, né? Os primeiros discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus também são narrados por Marcos no seu evangelho. Ele narra, né, sobre os discípulos que creram aqui nas promessas de Jesus e seguiram Jesus com tanta paixão, com tanta vontade. Ele também fala sobre as mulheres que ungiram Jesus, preparando ele para a sua morte, né? Marcos traz essas narrativas e a reação de Jesus frente ao que elas fizeram, né? Dedicando perfumes preciosos, dedicando lágrimas, expressando o amor delas de tal forma que Jesus disse, né, que elas estavam preparando ele para a morte dele. Marcos também relata a história de Bartimeu, que era cego fisicamente, mas perseverou em crer e com isso alcançou não só sua cura física, como sua salvação, né? E quando ele narra sobre a história de Bartimeu, é muito incrível que Marcos ele enfatiza a forma como Bartimeu via Jesus, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Por mais que as pessoas dissessem quieto, Bartimeu, ele continuava clamando. E com isso, ele consegue a cura, né? Para sua deficiência física, mas também a salvação da sua alma. Então, Marcos, no seu evangelho, ele vem relatar essas histórias para nos incentivar a permanecermos firmes. Ele fez isso no intuito de incentivar a igreja no primeiro século, né? E, claro, isso é um incentivo para nós também. Marcos também nos incentiva a dar testemunho com coragem, né? É interessante. Nós precisamos nos lembrar, nós precisamos contar, nós precisamos é, testemunhar sobre as coisas que Deus tem feito na nossa vida. O povo hebreu havia sido ensinado, né? Se vocês forem ver, se vocês estiverem acompanhando ali as minhas falas a respeito da escrita, né? De como tudo começou, de como todas as informações foram sendo passadas, você vai lembrar que eu digo ali que as informações eram passadas de forma oral, né? E que as informações também eram narradas. E quando você olha lá no Antigo Testamento, em muitos momentos, Deus pede para o povo contar para os seus filhos. Quando eles vão para a Terra Prometida, mesmo lá em Deuteronômio, muitas vezes Moisés escreveu que Deus tinha dito: conte aos seus filhos o que vocês viveram comigo. É muito importante o nosso testemunho, é muito importante nós contarmos o que Jesus está fazendo, é muito importante nós não ignorarmos os feitos do Senhor na nossa vida, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos os grandes feitos que Deus fez com o seu povo, com os seus filhos, com aqueles que permitiram. E aí nós também experimentamos. Então é muito importante quando nós experimentamos o agir de Deus na nossa vida, nós testemunharmos isso. Porque testemunhando isso, nós seremos testemunhas vivas do poder de Deus agindo nos nossos dias. E Marcos incentiva a todo cristão a dar testemunho corajosamente. Ele nos lembra que somos
pescadores de homens. Ele nos lembra que Jesus nos chamou para que nós possamos abençoar outras pessoas e levar para elas o evangelho da salvação. Ele conta 3 histórias de conflitos que ilustram a autoridade de Jesus sobre o império da maldade, sobre as enfermidades, sobre os demônios e a autoridade de Jesus quando se trata da vida eterna. Ele conta sobre a perseverança de 4 amigos de um paralítico que leva esse paralítico até Jesus, né? O Marcos ele narra aquela história dos 4 amigos que levam o paralítico e insistem, né? Eles levam o paralítico, eles sobem o paralítico no telhado, eles fazem um buraco no telhado, eles descem o paralítico bem aonde Jesus estava, ou seja, eles insistiram, né? Eles se importavam com o seu amigo, eles queriam a cura, a salvação, fizeram tudo o que estava ao seu alcance para que aquele homem fosse curado. Marcos também narra a história do homem de Gadara que era preso que era preso por milhões de demônios, que era possuído por esses demônios. Esse homem andava no meio de sepulcros, se machucando, as correntes não podiam detê-lo, nada segurava esse homem. E quando Jesus chega em Gadara, ele liberta esse homem. E esse homem até que gostaria de seguir Jesus, prosseguir com ele, mas Jesus diz para ele voltar aos seus. E ele volta para os seus familiares e volta para a sua cidade e dá testemunho do que Jesus fez. Eu acho incrível isso na história desse homem. Ele volta para o seu lugar de origem, ele volta para aquele lugar onde as pessoas viram ele dominado por demônios, ele volta agora livre para testemunhar daquilo que Deus havia feito na vida dele. E o Evangelho de Marcos conta que aquele homem ganhou a sua família, ganhou a sua cidade, porque eles viram o que Jesus fez na vida desse homem, como ele se transformou após ele ter se encontrado com Jesus. Ele também conta sobre aquela mulher Ciro-fenícia, que tinha uma filha que era também aprisionada por demônios. E essa mulher era estrangeira, ela não era judia, ela nem morava em Israel. Ela era da região Ciro-fenícia, um pouco acima ali da Palestina. E ela vem atrás de Jesus por amor à sua filha, querendo que Jesus opere um milagre de libertação. E é para ela que Jesus diz que não era certo dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, mas ela diz, mas não, os cachorros comem das migalhas dos seus donos debaixo das mesas. E Jesus fica impressionado com a fé, com a fome, com o desejo que aquela mulher tinha de ver sua filha sã, né? E como ela visualiza um evangelho que alcança os gentios. Quando ela diz, não, ela como gentílica, né? Eu quero nem que seja as migalhas, né? E o amor de Jesus a envolve e restaura a sua filha e a sua família. Como aquela mulher, ela não sendo do meio do povo separado no Antigo Testamento, né? Do meio do povo judeu, como ela vislumbra a salvação que Jesus também derramou sobre os gentios. Então, Marcos narra a história dessa mulher. Ele também fala sobre como
o povo de Betsaida trouxe o cego para que Jesus pudesse curar, como eles alcançaram a bênção do Senhor tendo fé. E ele também narra o testemunho de Jesus diante do Sinédrio. E antes disso, ele também narra aquelas mães trazendo os seus pequenos, as crianças pequenas. E os adultos, né, os discípulos, querendo afastar, achando que elas estavam atrapalhando, mas Jesus dizendo que o reino dele era para as crianças, que ninguém devia impedir que elas chegassem até Jesus. Então, Marcos narra todas essas histórias para que nós possamos entender a importância do testemunho daquilo que Jesus faz por nós. Nós devemos compartilhar corajosamente os feitos do Senhor para a nossa geração. Essa era a mensagem, essa é a mensagem do Evangelho de Marcos para a igreja primitiva e é a mensagem do Evangelho de Marcos para nosso tempo, para nossa igreja, para a igreja hoje. Marcos nos convida também a confiar nas promessas de Deus. Ele conta como João creu, João Batista, né? Creu que Jesus batizaria não apenas com água, mas com o seu Santo Espírito. Ele narra como os discípulos creram que Jesus os tornaria pescadores de homens. Marcos narra que eles creram que Deus capacitaria eles a resistir e a testemunhar com ousadia. Ele também narra que Jesus disse que a fé poderia ser pequena como um grão de mostarda, mas ela seria desenvolvida e se tornaria um arbusto que daria abrigo, né, à fé de outras pessoas. Ela seria robusta a ponto de abençoar outras pessoas. João Marcos, ou o Evangelho de Marcos, narra como eles creram no reencontro com Jesus. Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus orienta que os discípulos vão para Galileia, né? Que ali eles encontrariam com Jesus. E João Marcos narra a fé que eles tiveram e a atitude deles de ir até lá para se reencontrar com Jesus após a sua morte e sua ressurreição. Então, o Evangelho de Marcos, ele traz essa perspectiva, né, de trabalhar a verdade do Evangelho para os gentios e a verdade do Evangelho trazendo Jesus Cristo como realmente o Filho do Homem, trazendo Jesus Cristo como um servo sofredor, trazendo Jesus Cristo como aquele que veio e que nos fortalece, né? Que o Evangelho de Marcos seja uma inspiração na sua vida e você realmente possa ser fortalecido, você possa ser desafiado a permanecer diante das lutas, das adversidades e dos desafios que possam surgir na sua caminhada com Jesus. Que o Evangelho de Marcos possa te incentivar a testemunhar sobre aquilo que Jesus tem feito na sua vida e também a ouvir o testemunho de outras pessoas e também a ler as Escrituras, percebendo o agir de Deus sobre homens e mulheres incríveis, mas que eram simplesmente homens e mulheres que se renderam à vontade do Senhor. Que o Evangelho de Marcos possa te ajudar a confiar nas promessas do Senhor, porque Ele prometeu e Ele cumpriu todas as suas promessas e não vai ser diferente na minha vida e nem na sua vida. Deus abençoe a sua vida
que você possa crescer em sabedoria, em graça e no entendimento da palavra do Senhor.